Durante protesto pela morte de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, o deputado federal pastor Marco Feliciano lembrou: uma justiça que tarda não é justiça. Se o Senado Federal tivesse feito o trabalho dele há meses, há 1 ano, 2 anos atrás, quando receberam 3 milhões de assinaturas de brasileiros que não aceitaram esse tirano de toga que nós temos no nosso país, possivelmente Clériston estaria vivo hoje. Feliciano disse: o arroubo desse togado, que não pensa que é Deus, ele acredita que ele é Deus, infelizmente atrapalha a nação, mexe com os nossos brios e culminou com a morte de um inocente. Clériston, preso político, é o primeiro mártir e espero que seja o último mártir. E para isso a população brasileira toda deve se levantar. O deputado relatou que já assinou um pedido de impeachment e ponderou: todavia, se não houver um esforço de quem está sentado na cadeira do Senado, se o senhor Rodrigo Pacheco não honrar Minas Gerais, não honrar as calças que veste, não honrar o Brasil, de nada vai adiantar. Feliciano pediu: eu sei que todos nós estamos amedrontados, às vezes com medo de sairmos às ruas em virtude do que aconteceu no 8 de janeiro, mas a nação brasileira não pode se calar. O poder ainda é do povo, por enquanto. Façamos justiça. O advogado Ezequiel Silveira, que atua na defesa dos presos políticos e faz parte da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, rebateu declarações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse que a morte de um preso político seria uma questão do judiciário e do sistema prisional. Silveira disse: senador Rodrigo Pacheco, a morte do Clériston é uma causa do Brasil. E o senhor também é culpado, porque a sua omissão em não parar os desmandos do STF que fez com que o Clériston morresse. E se o senhor não tomar providência, mais pessoas morrerão. O advogado disse: precisamos voltar às ruas. Como disse o desembargador Sebastião, o tempo do medo acabou. Se o senador Rodrigo Pacheco não tomar providência, não começar a se movimentar, nós, o povo brasileiro, nos movimentaremos. E no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, nós iremos às ruas e denunciaremos o que está acontecendo no Brasil. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impediu a análise de todo e qualquer pedido de impeachment e de projetos de lei e PECs que possam vir a limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Nesta semana, uma primeira proposta foi levada à análise e foi aprovada, mas não tem nenhuma aplicação enquanto não entrar em vigor, e mesmo se algum dia vier a entrar em vigor, em nada afetará os presos políticos, suas famílias ou qualquer uma das vítimas de abusos de autoridade. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição.
Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilo de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 28 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde a todos. Boa tarde. Em primeiro lugar, meus sentimentos à família está enlutada, e não apenas a família do Clérison, mas a família patriota brasileira que está de luto hoje. Seria interessante. Eu gostaria de fazer aqui um pedido a todos para fazermos 1 minuto de silêncio em respeito à memória do Clérison. Muito silêncio. Salva de palmas pela vida do nosso grande patriota Clérison. Uma justiça que tarda não é justiça. Se o Senado Federal tivesse feito o trabalho dele há meses atrás, há 1 ano, 2 anos atrás, quando receberam 3 milhões de assinaturas de brasileiros que não aceitavam esse tirano de toga que nós temos no nosso país, possivelmente Clérison estaria vivo hoje. O arrobo desse togado que
não pensa que é Deus, ele acredita que ele é Deus. Infelizmente atrapalha a nação brasileira, mexe com os nossos brios e culminou com a morte de um inocente. Clérison, um preso político, é o primeiro mártir e eu espero que seja o último mártir. E para isso a população brasileira toda deve se levantar. Nosso querido amigo Marcel apresentou ontem esse pedido de impeachment. Eu sou um signatário, já assinei. Estamos pedindo para que outros deputados assinem também. Todavia, Marcel, se não houver um esforço de quem está sentado na cadeira do Senado, se o senhor Rodrigo Pacheco não honrar Minas Gerais, não honrar as calças que veste, não honrar o Brasil, de nada vai adiantar. O silêncio da nação brasileira nesse momento somente faz atrapalhar. Foi o grande Martin Luther King que gritou assim: o silêncio dos bons. Só um minutinho, senhor. Martin Luther King disse assim: o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Eu sei que todos nós estamos amedrontados, às vezes, por medo de sairmos às ruas, por causa do que aconteceu no dia 8 de janeiro, mas a nação brasileira não pode se calar. O poder ainda é do povo. Por enquanto, façamos justiça. Deus abençoe a vida de todos. Estou vivo! Boa tarde a todos. Nós esperamos que a partir desse momento, as autoridades que deveriam se manifestar, os juristas, o ministro dos Direitos Humanos, nós já não temos essa expectativa, porque ontem ele estava lá se confraternizando com o ministro Alexandre de Moraes, juntamente com o presidente Lula, condecorando o ministro Alexandre de Moraes um dia após a morte de um inocente. Inocente, porque no Brasil a pessoa é inocente até que se seja comprovada a sua culpa. E Clérison morreu antes de ser julgado. E nós já vimos denunciando isso desde o primeiro dia. Fundamos a Associação dos Familiares e Vítimas para poder denunciar. Daqui a Gabriela, que é a presidente, daqui a Carol, que é uma das advogadas, todos os outros advogados denunciamos em audiências públicas, fomos à Organização dos Estados Americanos, fomos na organização, na Ordem dos Advogados Americanos, denunciamos, fizemos de tudo para que isso não acontecesse, mas infelizmente não fomos ouvidos. E esperamos que a partir de agora as autoridades tomem providência, principalmente o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que ontem, em coletiva de imprensa, quando questionado sobre a morte desse senhor, disse que espera que seja esclarecido e que isso é uma causa do Poder Judiciário e do sistema penitenciário. Senador Rodrigo Pacheco, a morte do Clérison é uma causa do Brasil. Muito bem. E o senhor também é culpado, porque a sua omissão em não parar os desmandos do STF que fez com que o Clérison morresse. E se o senhor não tomar providência, mais pessoas morrerão. Precisamos voltar às ruas. Como disse o desembargador Sebastião Coelho, o tempo do medo acabou. Se o senador Rodrigo Pacheco não tomar providência, não começar a se movimentar, nós, o povo brasileiro, nos movimentaremos. E no dia 10 de dezembro, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, nós iremos às ruas e denunciaremos o que está acontecendo no Brasil.